Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar da pena de degredo na Amazônia entre 1750 e 1800. O primeiro ponto é a questão das ordenações do reino. Então, no Brasil, houveram três ordenações do reino: as afoncinas, as manuelinas e as filipinas. As ordenações filipinas foram as que duraram mais tempo. E a matéria penal era disciplinada no livro 5, das ordenações. O primeiro aspecto é a forma. Quanto à forma, o livro 5 e toda a ordenação ela é estruturada de um ponto de vista racionalista, porque as escolas de direito elas sofriam a influência já dessa onda da razão dentro das universidades na Europa. E aí também inspiradas no termo de direito, nos códex antigos, como da Roma, de Roma antiga. Mas, do ponto de vista material, a matéria, ela era de cunho religioso, tendo em vista o poder da Igreja Católica. A burguesia, o sistema capitalista ainda não tinham feito a revolução. Do ponto de vista da pena, esse livro 5 prevê uma predominância da pena de degredo, tá? Mas, na prática, a pena que era aplicada aos nobres ou aos fidalgos era comutada, ou seja, substituída por uma pena mais branda. Ao grosso da população é que sofria as punições mais severas. A gente sabe muito bem no Brasil os índios, os escravos, ou aqueles colonos com menos posses. Um outro ponto é a política de povoamento. A gente sabe que no Brasil a colonização começou com essas marias que estabeleceram as capitanias hereditárias. E um outro ponto é justamente a pena de degredo, tá? O degredo, no caso, para a Amazônia, a gente fala que ocorreu entre 1750 e 1800. E aí, para explicar para vocês o que é a Amazônia, professor, na época considera a Amazônia as províncias do Grão-Pará, do Maranhão, do Rio Negro, que é o Amazonas, e fortificações, que a gente considera como sendo o Amapá, tá? O estado do Amapá hoje em dia. Com relação à frequência, ao número de degredados, existem dois autores. A Janaína Amado diz que entre 1784 e 1800 vieram para o Brasil 1.186 degredados. Destes, 73% vieram para a Amazônia. Já Torres diz que entre 1750 e 1800 vieram para o Brasil 866 degredados, dos quais 721 vieram para a Amazônia, ou seja, 83%, o que é um percentual superior ao primeiro autor. Do ponto de vista do perfil, com relação ao crime, a maioria dos degredados eram punidos por furtos, E Amado diz que eram pequenos furtos. Já o Torres também, da mesma forma. Com relação à profissão, Amado diz que eles 88% eram pessoas humildes, profissões simples, singelas, do povo mesmo, e Torres no mesmo sentido, dizendo que eram mais de 2/3 dessa população degredada. O terceiro ponto é o degredo do ponto de vista da política colonial. Enquanto índios e negros eles eram escravizados, eles eram dizimados, os degredados eles vinham para o Brasil para colonizar. E aí você pergunta por quê, a guisa de conclusão? Por dois motivos. Primeiro, para a limpeza da metrópole, no caso Portugal. E segundo, pelas guerras de conquistas, em que a coroa portuguesa queria mais terras, queria mais domínios e queria mais colonização. Então essa é a essência da aula de hoje. Eu recomendo vocês a leitura do nosso artigo que está lá, postado na semana, e também, com base nesses dois itens, vocês possam responder o nosso questionário online, de modo mais tranquilo. E fico por aqui, desejando a vocês um bom estudo e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.